Vocês, vamos para o primeiro tema, porque hoje tá pesada. Primeiro o excesso de treino. Algumas pessoas pensam assim, Léo, é verdade que na musculação, quanto mais eu treinar, melhor? Não necessariamente. A gente já sabe que existe um volume de treino, que na verdade o volume de treino semanal, quase derrotei, o volume de treino semanal, ele vai influenciar ou positivamente ou negativamente no teu desenvolvimento muscular. O que seria o volume de treino semanal? Quantidade de séries que tu faz por treino, por sessão de treinamento. Então, por exemplo, algumas pessoas acham assim, Léo, quantos exercícios eu posso fazer para o glúteo, por exemplo? Quantos exercícios eu preciso fazer para o quadríceps? Quantos exercícios eu preciso fazer para o posterior? Quantos exercícios eu preciso fazer para o ombro? Não existe uma quantidade de exercícios que tu precisa fazer para cada agrupamento muscular. Presta atenção, não existe uma quantidade de exercícios, e sim uma quantidade de séries que tu precisa fazer. Ó, só para vocês entenderem. Se eu fizer 8 exercícios, 2 séries de cada, vão dar 16 séries no total. 8 exercícios, 2 séries de cada, dá 16, 8 vezes 2, 16. 16 séries ao total. Agora, se eu fizer 4 exercícios, 4 séries de cada, vai dar os mesmos 16, as mesmas 16 séries. Ou seja, se eu fizer 8 exercícios, 2 séries de cada, é o mesmo volume de treino do que eu fizer 4 séries com 4 exercícios cada. Porque a gente não calcula pela quantidade de exercícios, e sim pela quantidade de séries. De novo, a gente não calcula um treino pela quantidade de exercícios, e sim a quantidade de séries. Léo, entendi, beleza, é pela quantidade de séries. Mas quantas séries, então, eu preciso fazer para cada agrupamento muscular? Não existe uma resposta. Não existe uma resposta. Tudo vai depender do contexto geral do teu treino, da estrutura do teu treino. Então, por exemplo, eu posso fazer um treino, como eu falei agora, com 4 exercícios, 4 séries? Posso fazer. Posso fazer 5 exercícios com 4 séries? Posso fazer. Posso fazer 3 exercícios, 7 séries de cada? Posso fazer também. Depende do contexto geral do treino. Depende das prioridades, depende de como é a tua divisão de treino, depende da tua frequência semanal, depende da metodologia que tu vai aplicar no teu treinamento, depende de N fatores. Mas o que eu quero dizer é que o excesso de treino, se tu fizer muitos exercícios, muitas séries... Por exemplo, eu já peguei fichas de treino de alunas que faziam 8 exercícios, 4 séries de cada. Cara, 8 exercícios, leg press, agachamento, passada a fundo, búlgaro, extensor, flexor e flexor deitado. Flexor sentado e sentado. E sentado e deitado. 8 exercícios. 4 séries de cada, dá 32 séries. É um volume de treino muito grande. E aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês em algumas lives, quem assistiu as lives anteriormente, né, dos outros desafios já sabe, que sempre nos primeiros 2 exercícios do treino é onde eu tenho uma demanda energética maior e automaticamente eu consigo colocar uma intensidade maior no início do treino. Então, por exemplo, e isso a gente utiliza para melhorar os pontos fracos que a gente realmente precisa desenvolver. Então, por exemplo, se eu vou treinar a perna uma vez na semana, completo, e eu já tô, e não é a melhor divisão de treino, tá? Eu já estou adiantando. Treinar a perna completo uma vez na semana não é a melhor divisão de treino. O ideal é sempre fracionar. Fracionar não, dividir. ênfase em quadríceps, ênfase em posterior, ênfase em glúteo. Ou ênfase em posterior e glúteo, ênfase em quadríceps e glúteo, ênfase em quadríceps e posterior. N possibilidades. Mas, eu esqueci o que eu estava falando. Amor? Dos 2 primeiros exercícios, que é onde a gente tem uma demanda energética maior. Ou seja, eu tenho mais energia para conseguir colocar uma intensidade alta no início do treino. Quando eu estou falando de intensidade nesse momento agora, eu estou falando de sobrecarga. É onde eu consigo colocar uma carga maior. Por exemplo, se eu fizer um treino de completo de perna uma vez na semana, e a minha prioridade é melhorar a musculatura do quadríceps, por exemplo, eu quero melhorar a musculatura do quadríceps. Eu não vou começar com uma cadeira abdutora, por exemplo, que é um exercício isolado para glúteo. Por quê? Porque os primeiros 2 exercícios, até 3 exercícios, a gente utiliza para trabalhar aquele grupamento muscular em específico com uma intensidade alta. Então, se eu quero melhorar o quadríceps, eu não vou começar nem com o posterior e nem com o glúteo. Eu vou começar com o exercício que ative a musculatura do quadríceps. Quais seriam os exercícios ideais? Posso começar com cadeira extensora, uma técnica de pré-exaustão. Posso começar com agachamento. Posso começar com leg press. Tudo vai depender do que eu preciso intensificar em cada parte do músculo. Então, por exemplo, se eu colocar o agachamento primeiro, por que eu vou colocar o agachamento?
o músculo primário do agachamento não é a musculatura do glúteo. Léo, não é o principal para a musculatura do glúteo? Não. Na verdade, eles são um dos principais que vão ativar a musculatura do glúteo, mas dependendo da angulação que tu realiza esse movimento. Não adianta fazer um movimento curto, uma amplitude muito reduzida, e achar que teu glúteo vai ser muito ativado, porque não vai. O glúteo realmente ele ativa mais passando da linha de 90 graus. O problema é que a maioria das pessoas, quando quebra essa linha de 90 graus, acontece uma parada que se chama retroversão pélvica. A tua pelve entra em retroversão e isso acaba sobrecarregando a tua coluna lombar e aí ferra a tua coluna a longo prazo. Então, se tu começar com o agachamento, tu vai conseguir colocar uma carga maior, tu vai explorar o teu aumento de força, né? Na verdade, trabalhar o aumento de força e melhorar a tua densidade muscular. Porque no agachamento é um exercício que a gente consegue utilizar uma carga muito alta. Automaticamente a gente vai estimular a hipertrofia miofibrilar, estimulando com estímulos tensionais, bastante carga, repetições um pouco mais baixas, intervalo de descanso um pouco maior. Então, por exemplo, 2 minutos de intervalo no primeiro exercício de agachamento, colocando muita carga, mas sempre com periodização, sempre com um aumento de carga progressivo. Vocês não podem chegar no treino e colocar direto, se a carga de vocês, por exemplo, for 40 quilos de cada lado no agachamento, vocês não vão chegar e colocar 40 quilos de cada lado. Vocês vão fazer o aquecimento específico, bonitinho, aumentando a carga gradativamente, com uma quantidade de repetições maior. Chegou mais ou menos ali 70%, 80% da carga, aí tu vai começar a série de fato. Então, por exemplo, se a tua carga máxima é 40, tu pode começar a tua série contabilizando já com 30 quilos. Então, com 30 quilos, tu faz 10 a 12 movimentos, aumenta a carga e vai aumentando a carga gradativamente para conseguir estimular a densidade muscular. No primeiro exercício. No segundo exercício, também é interessante utilizar outro exercício que a gente consiga também utilizar uma sobrecarga alta. O leg press, por exemplo. Leg press a gente consegue colocar uma carga muito alta, a gente continua dando um estímulo tensional, porque eu tenho muita demanda energética ainda, eu tenho muito glicogênio, então eu vou aproveitar esses estoques de glicogênio. Consigo colocar uma carga alta, consigo colocar uma intensidade alta no início do meu treino. E aí, qual é o problema que eu falei de realizar vários exercícios para o mesmo grupamento muscular? Quando a gente faz isso, a partir do segundo exercício ali, quando a gente termina o segundo exercício, a gente já não tem a mesma demanda energética, a gente não consegue colocar a mesma intensidade no treino. Porque eu já gastei todos não, né? Mas já gastei boa parte do meu glicogênio muscular, que é a nossa principal fonte de energia. O glicogênio dentro do meu músculo é o carboidrato. Então o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Por isso que zerar o carboidrato ou restringir demais a quantidade de carboidrato é a pior cagada da face da Terra. Dieta cetogênica é lixo, tá? Só isso que eu tenho pra falar. Então, beleza. Se eu fizer 8 exercícios, eu fiz agachamento e leg no primeiro. Beleza, coloquei uma intensidade alta, fadiguei minha musculatura. Eu não acho interessante vocês chegarem na falha propriamente em todas as séries dos 2 primeiros exercícios, mais ou menos 1, 2 séries de cada exercício chegar na falha, mas em todas não, porque isso também vai comprometer o rendimento de vocês no resto do treino. Então, por exemplo, se tem mais 3 exercícios para fazer, tu não vai conseguir manter o mesmo rendimento chegando na falha em todas as séries. Isso não quer dizer que é para tu treinar leve também. Quando tu chegar perto de falhar, mas com uma intensidade alta, aí de repente tu pode parar. Na última série, talvez as 2 últimas séries, chega até a falha para conseguir levar o teu corpo ao extremo, teu músculo ao extremo e a gente conseguir romper uma quantidade de fibras muito maior. Mas, por exemplo, se tu fizesse 8 exercícios, como é que tu chegaria no 6º exercício? Tu não ia ter mais força nem para realizar um movimento com 5 quilos de cada lado num flexor em pé, por exemplo. Se tu fosse fazer um treino completo de perna. Não tem como, porque tu não tem mais demanda energética, tu não consegue colocar a mesma intensidade. Então, qual que é a pegada? Da metade do treino para o final, a gente vai explorando as metodologias. Por exemplo, colocando um drop set, colocando um hash pause, colocando um biset, um triset, uma técnica de super slow, a gente vai mudando as variações de velocidade, explorando bastante a cadência, coloca uma isometria, coloca um pico de contração, explora as metodologias 1.0 de Fernando Sardinha, coloca o FST7, cara, uma porrada de métodos, mas na metade do treino para o final. Então, se conseguirem entender, quem conseguiu entender essa parada, coloca aí hashtag peguei a visão. Se tu conseguiu entender que são os 2 primeiros exercícios que a gente consegue otimizar aquele grupamento muscular que a gente precisa desenvolver. E é o seguinte, então não tem como eu fazer 8 exercícios de cada, 4 séries de cada, porque o excesso de treino, aí a gente volta no tópico 1, o excesso de treino vai comprometer o resultado de vocês.
na musculação não é quanto mais se treina melhor, não é isso. Tu precisa ter o volume certo de treino, porém com a intensidade certa também. Então não é quanto mais eu treinar, eu vou fazer mais exercício, porque quer dizer que vai trabalhar mais o meu glúteo. Na verdade, se tu fizer muitos exercícios, com um volume de treino muito grande, com muitos exercícios, muita quantidade de séries, tu não vai dar tempo da tua musculatura se recuperar depois. Talvez a intensidade seja muito grande. Na verdade, não era isso que eu queria dizer. Na verdade, tu vai perder rendimento durante o treino. Eu confundi o raciocínio. Tu vai perder rendimento durante o treino e provavelmente o teu corpo vai começar a utilizar como fonte de energia a tua massa muscular. Então, ao invés de tu estimular o anabolismo, o ganho de massa muscular, tu vai perder massa muscular. Então, o excesso de volume de treino é horrível. Então, vocês pecam pelo excesso também. Show de bola. Hashtag peguei a visão. Boa. Então, você consegue entender que na musculação, às vezes, o menos é mais. Às vezes, tu treinar menos, e quando eu falo treinar menos, eu não tô falando para tu fazer um exercício ou dois. Ter um volume de treino adequado, uma quantidade de séries ideal, para tu conseguir colocar uma intensidade alta sem prejudicar o desenvolvimento da tua massa muscular. Olha que foda. Então, o excesso de treino, ele é ruim. Léo, mas e aí talvez alguns alunos meus do Exit vão pensar assim, Léo, mas quando tu coloca, por exemplo, ombro, tríceps e bíceps no mesmo dia, tem 10 exercícios. Só que o que acontece? Quando a gente treina ombro, bíceps e tríceps, são 3 músculos completamente diferentes. Então, se eu colocar 3 séries de bíceps, 3 exercícios de tríceps com 3 séries, dá 9 séries de tríceps. 3 exercícios de bíceps com 3 séries, dá 9 séries de bíceps. Entende? Então, é para cada agrupamento muscular. Esse volume total de séries é contabilizado por grupo muscular. O bíceps não tem nada a ver com o tríceps, são músculos antagonistas, são músculos inversos. Eles fazem movimentos inversos. Então a gente não pode contabilizar. Eu fiz 3 de bíceps, eu não posso fazer 3 de tríceps porque vai dar 6. Não, não vai dar 6. Vai dar 3 de bíceps e 3 de tríceps. Porque o bíceps é diferente do tríceps. E o ombro é diferente do bíceps. Então vocês não podem confundir isso. Então se pegarem alguma ficha minha e olharem ombro, bíceps e tríceps e tem 10 exercícios ao total, significa que alguns exercícios são para o bíceps isolado, outros exercícios são específicos para o ombro e outros exercícios são específicos para o tríceps. Então, assim, a gente não consegue contabilizar essa parada. Beleza? Se contabiliza separado. Quadríceps contabiliza quadríceps. Glúteo contabiliza glúteo. É assim que a gente faz. Beleza? Por exemplo, se tu fizer agachamento, tem pessoas que contabilizam o agachamento como meia série de glúteo. É uma estratégia também, porque no agachamento, e dependendo da amplitude, né? Se a amplitude ela for interessante, a gente vai trabalhar a musculatura do glúteo. Por que que vocês não conseguem sentir tanto a musculatura? Eu fazia 3 séries de 15. A Lília falou, 3 séries de 15, 3 séries de 12, 3 séries de 8, vocês nunca vão conseguir ter resultado fazendo isso. Primeiro, o músculo não sabe contar. É uma das piores... Não dá nem para chamar isso de metodologia, mas é uma das piores coisas que vocês podem fazer com o treino de vocês. 3 de 15, 3 de 10, 3 de 8, 3 de 4, sei lá, não importa, 3 de 20. Isso não vai funcionar. Por quê? É impossível vocês encontrarem uma carga para vocês conseguirem chegar numa falha propriamente na 15ª repetição, por exemplo. Vocês não conseguem achar a carga ideal. Então, por que que a gente trabalha com margem de repetições? Exatamente por isso. Porque a gente consegue encontrar uma carga que a gente consiga chegar ou na falha ou o mais próximo possível dela dentro de uma margem de repetições. Então, ao invés, lá no XFIT, que é o meu programa de treino, eu não trabalho com números exatos. O músculo não sabe contar, o aluno não vai encontrar a carga ideal, não vai conseguir ter o resultado que eu desejo. Então, o que que a gente faz? Margem de repetições. É a coisa mais inteligente a se fazer no treino. Se, infelizmente, o teu instrutor passa 3 de 15, 3 de 12, 3 de 10, cara, infelizmente, vocês não vão conseguir ter resultado do jeito que vocês deveriam. E é um dos motivos que impede vocês de conseguirem desenvolver. 4 de 20, cara, isso é tudo lixo, galera. É lixo. 3 de 15, 3 de 10, isso é lixo, tá? Desculpa eu falar isso, todo mundo sabe que eu sou muito sincero aqui. Hashtag Léo Sincero. Eu falo a real, dou a quem doer. E é o seguinte, então 3 de 15, 3 de 10, 3 de 8 é lixo. Vocês não vão conseguir desenvolver massa muscular. Então, a gente trabalha com margem de repetições. Por exemplo, de 12 a 15, ou seja, de 12 a 15 significa que eu vou encontrar uma carga para chegar na falha ou o mais próximo possível dela entre 12 e 15 repetições. Olha que foda. Entre 12 e 15 repetições.
De 8 a 10, vou encontrar uma carga que eu consiga chegar na falha entre 8 e 10 repetições. A gente não vai estabelecer um número exato, são margens de repetições. E aí, ó, todo mundo que faz 4 de 12, eu vou fazer uma oração para vocês hoje, porque, cara, eu vou rezar pela alma de vocês. Vou rezar pela tua alma, Léo, tá? Porque tu não vai conseguir desenvolver massa muscular nunca, 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 nunca. Cara, chega a me dar até coceira quando vocês falam que vocês fazem 3 de 15, 3 de 12, 3 de 10. Eu não consigo entender como um profissional em sã consciência vai prescrever uma baboseira desse tamanho para alguém. 3 de 15. 3 de 15 vai fazer o que secar, fulano. Ou profissionais que falam assim, ó, eu vou te passar um treininho agora para dar uma definida. Não existe treino para definir criatura. Não existe treino específico para definir, treino específico para emagrecer. Todo treino é para o ganho de massa muscular, ponto final. Não existe treino para secar, pare com essas cachaça braba. Todo treino é para o ganho de massa muscular, ponto final. Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender? Eu vou repetir. Todo treino, independente do método, independente da quantidade de repetições, independente da carga, é para o ganho de massa muscular. Se algum instrutor falou para vocês que te passou, eu vou te passar um treininho para secar, pega a anilha de 25 quilos, que é a mais pesada que tem na tua academia, se tiver mais pesada, pega, e taca na cabeça desse jumento. Faz isso por mim e fala que fui eu que mandei, tá? Fala que fui eu que mandei. Pega uma anilha de 25 e joga na cabeça dele. Pra ele ficar assim, ó, pesadão. Pra ver se ele aprende que não é assim que funciona a parada. Por isso que vocês ficam treinando e não conseguem ter resultado nenhum. É foda. Eu sei porque eu já passei por isso também, tá? Há muito tempo atrás, mas eu já passei. Então, beleza. Vocês conseguirem entender que o excesso de treino é extremamente prejudicial. O 2 é o seguinte. Cara, isso aqui já virou muita polêmica aqui na internet. E é o seguinte. Cara, vocês vão ver tanto eu falar de instrutores medíocres, porque eu fico puto. O meu trabalho é mostrar pra vocês o que é o certo. E a maioria do que vocês aprenderam até hoje, tá tudo errado. É isso que eu tenho pra falar, tá tudo errado. E vocês vão entender. A maioria que já me segue aqui já sabe. Léo, eu nunca ouvi falar, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. A primeira vez que eu escutei falar sobre cadência, por exemplo, foi contigo. Por quê? Porque os profissionais não se capacitam. Os profissionais acham que pegar um diploma na faculdade, na graduação de educação física, te prepara para tu conseguir montar um treino bem periodizado, bem estruturado. Não, a gente não aprende sobre metodologia de treino na faculdade. Eu não aprendi porcaria nenhuma. Nada. Então, a gente aprende fazendo cursos, fazendo especializações. Inclusive, eu comecei minha segunda pós-graduação agora, focado em musculação avançada. Então, cara, eu vou trazer tanto conteúdo foda para vocês, porque tudo que a gente aprende nesses pós-graduações são coisas que vocês nunca viram na vida de vocês, porque os nossos professores, eles são atletas, ou já foram atletas, ou ainda são atletas, e eles têm a prática, eles têm mestrado, eles têm doutorado, os caras têm pós, os caras são pica, os caras são brabos. E eles têm muito conteúdo, então eu vou trazer muito conteúdo para vocês agora. Então, o segundo tópico é não fazer exercícios isolados. Quem aqui, ó, a faculdade dá uma base, na verdade nem base eles dão, tá? Essa é a real, não dão nem base. Eu sou puto com o ensino, com a graduação aqui do Brasil. É horrível. Quem é da educação física sabe o que eu tô falando. Mas nem vou entrar nesse mérito. Ó, quem aqui já ouviu falar que para conseguir construir a musculatura do glúteo, para conseguir trabalhar a musculatura do glúteo, desenvolver a musculatura do glúteo, é só agachamento, leg, passada e... Enfim, quem já ouviu falar? Quer aumentar a musculatura do glúteo? É só agachamento e leg. O resto é baboseira. Porque glúteo e caneleiras são coices ao vento. Cara, quem já ouviu falar essa monte de merda? É isso que eu vou falar. Eu vou soltar o verbo, eu não tô nem aí. Quem fala mal de glúteo e caneleira, quem fala mal de glúteo quatro apoios, né, que é o glúteo e caneleira, glúteo do crossover, cadeira abdutora, elevação pélvica, cara, só pode sofrer com demência. Não tem outra... Eu não consigo nem falar. Sabe por quê? Todo mundo já ouviu falar, inclusive eu, tá? Inclusive, vou confessar uma parada pra vocês. Eu, quando comecei a gravar aqui pro Instagram, eu também falava isso. Eu não acreditava que glúteo quatro apoios era eficiente, eu não acreditava que glúteo e as suas variações, glúteo no crossover, eu não acreditava em elevação pélvica, porque eu era um retardado, eu era um demente. Esses dementes que eu falo pra vocês, eu também já fui um. Mas, ao longo do tempo, a gente vai estudando, a gente vai entendendo que, putz, não é assim. Os exercícios isolados são... Cara, eles são
Exercícios isolados são fundamentais para conseguir construir uma musculatura do glúteo realmente diferente. Por exemplo, o agachamento, o músculo primário do agachamento, deixa eu desativar aqui rapidão, tá? O músculo primário do agachamento é o quadríceps, como eu falei. O leg press, o músculo primário é o quadríceps. A passada, o músculo primário é o quadríceps. O glúteo ele vai ser ativado nos primeiros graus da descida, mas ele tem um máximo de tensão, de torque, lá na linha de 90 graus, passando da linha de 90 graus. Passando da linha do quadril. É ali que teu glúteo vai realmente ativar com uma eficiência absurda. Então, se tu faz o agachamento e tu não consegue descer, não consegue realizar uma amplitude eficiente, tu vai trabalhar muito mais a musculatura do quadríceps. Ou tu vai trabalhar só a musculatura do quadríceps. E pior ainda, se a pessoa ela não tem o próximo tópico que eu vou falar, que é percepção neuromuscular. Tu não consegue direcionar a força para a musculatura do glúteo. Tu não consegue contrair o glúteo, por exemplo, num afundo. Se tu não consegue contrair o glúteo num afundo, o exercício ele vai ser predominantemente de quadríceps. Ele não vai ser de glúteo. Porque tu não consegue contrair a musculatura do glúteo e tu não consegue realizar com uma amplitude eficiente para trabalhar a musculatura do glúteo. Então o agachamento, o leg press, a passada são exercícios predominantemente de quadríceps. O glúteo vai trabalhar muito se tu tiver uma contração da musculatura alvo, ou seja, uma percepção neuromuscular, e se tu conseguir realizar com uma amplitude interessante. Então, se o quadríceps ele é o mais ativado na musculatura do glúteo, do agachamento, no exercício de agachamento, como é que tu acha que fazendo só agachamento, por exemplo, com uma amplitude reduzida, tu vai desenvolver a musculatura do glúteo? Não faz o menor sentido. Por isso que a gente precisa fazer glúteo 4 apoios com o joelho semiflexionado e joelho estendido, o glúteo, a extensão de quadril, né, o glúteo 4 apoios com o joelho estendido, extensão de quadril no crossover, joelho semiflexionado no crossover, que é o coice, né, no cross, elevação pélvica, cadeira abdutora, entre outras variações de exercícios mais específicos para a musculatura do glúteo. Então não adianta só fazer leg, fazer passado e fazer agachamento. Se tu ainda acredita nisso, tu que está me assistindo agora, desculpa, isso é burrice, tá? E eu preciso falar em palavras assim para vocês entenderem que isso realmente é burrice. É burrice achar que o agachamento é o principal responsável para transformar a musculatura do glúteo. Quem fala isso não tem embasamento científico nenhum. Nenhum. Aí teve uma menina que me perguntou assim uma vez, eu fiz um vídeo falando sobre o glúteo 4 apoios, e ela falou, por que tu defende esse exercício horrível, sendo que a gente não consegue nem colocar uma carga muito alta? Primeiro, o glúteo 4 apoios, ele realmente não é feito para a gente colocar uma carga muito alta. Lembrando que não é propriamente a quantidade de carga que tu ergue que vai fazer realmente tu desenvolver massa muscular, tu precisa ter a técnica. Então esse exercício, ele realmente não é um exercício para colocar muita carga, mas ele é um exercício que a gente utiliza como um complemento do treino, para a gente trabalhar de uma forma mais específica, mais isolada a musculatura do glúteo. Cara, o glúteo 4 apoios, quando ele é feito com a técnica perfeita, ele é foda, ele é poderoso. A Camila teve uma evolução absurda depois que a gente começou a treinar glúteo 4 apoios, glúteo no crossover, fazer muita elevação pélvica, cadeira abdutora. Eu já ouvi também pessoas falarem, cara, é foda. Pessoas criticarem a cadeira abdutora. A cadeira abdutora, porque eles falam assim, a cadeira abdutora ela trabalha só um feixe da musculatura do glúteo, então não é interessante. Como assim não é interessante? Não é interessante trabalhar a porção do glúteo médio? Sabe quando o glúteo ele é levemente achatado nas pontas, significa que tu tem uma atrofia, ou seja, atrofia é o inverso de hipertrofia da musculatura do glúteo médio, que é essa porção lateral. Então, quando a gente faz o exercício de cadeira abdutora, de abrir, a gente trabalha justamente essa porção que muitas meninas não têm desenvolvida. Então, muitas meninas têm aquele glúteo levemente achatado dos lados. Por quê? Porque tem uma atrofia na musculatura do glúteo médio, que é uma porção bem específica do glúteo, que forma aquele buraquinho na lateral. Outro motivo que acontece isso também é um encurtamento dos adutores. Então, quando o adutor de coxa, que é a parte interna, ele está muito encurtado, ele está muito rígido, isso inibe o processo de hipertrofia muscular do glúteo médio. Então, o que vocês precisam fazer? Alongar os adutores para desenvolver e hipertrofiar a musculatura do glúteo médio. Então, eu raramente vou passar a cadeira adutora de fechar para as minhas alunas da XFIT. Cara, eu acho que eu passei em 1 ou 2 treinos no máximo e de vez em quando, porque é só para tonificar um pouquinho, para deixar um pouco mais rígida aquela musculatura. Mas o principal que eu uso para fortalecer a musculatura dos adutores é o agachamento sumô e levantamento terra sumô, que são os principais.
Cadeira adutora é muito de vez em quando, não é nem de vez em quando, é raramente. Por quê? Se o teu adutor ele tá encurtado e tu treina o adutor, ele vai ficar cada vez mais rígido. Isso acaba prejudicando ainda mais o desenvolvimento da porção do glúteo médio. Olha que foda. Vocês conseguiram entender? Então, exercícios isolados são fundamentais para a musculatura do glúteo. Não é só o agachamento, não é só o leg press. De novo, leg press, agachamento, passada são exercícios predominantemente de quadríceps. O que é o quadríceps? É a coxa, que vocês tanto falam. Léo, quais são os exercícios para coxa? Esse que eu acabei de falar. São exercícios de quadríceps. É errado vocês falarem perna, tá? Vamos entender aqui uma parada. A perna, falando anatomicamente, é do joelho até o tornozelo, que é a parte da canela. Então, quando vocês falam, treino de perna, eu também às vezes falo treino de perna para me conectar com vocês. Mas o perna mesmo, especificamente, é do joelho até o tornozelo, que é a parte da canela. Então, a gente fala treino de quadríceps, treino com ênfase em quadríceps, porque não é isolado, né, de quadríceps. O único exercício completamente isolado de quadríceps é a cadeira extensora, ponto final. Mas ênfase em quadríceps, ênfase em glúteo, ênfase em posterior de coxa. Percepção neuromuscular. Que nomezinho difícil da porra. Percepção neuromuscular. É a capacidade, olha que foda, é a capacidade que tu tem de se concentrar no músculo-alvo do exercício. É o músculo-alvo do exercício? O que é músculo-alvo do exercício? Músculo-alvo do exercício é aquele músculo primário, é o músculo principal. Por exemplo, qual que é o músculo primário, o músculo-alvo da cadeira extensora? Quadríceps. Ou seja, o quadríceps é o músculo principal da cadeira extensora. Qual que é o músculo-alvo da elevação lateral? Porção medial do ombro. Músculo primário, músculo principal. Qual que é o músculo principal do bíceps? Do bíceps da rosca direta. A musculatura do bíceps. Então, os músculos primários são aqueles músculos, os músculos alvos, aliás, são os músculos principais, os músculos primários que tu vai conseguir estimular muito mais do que os outros grupamentos musculares, que são músculos auxiliares, ou seja, são músculos que vão auxiliar no movimento também. Então, se tu não tem uma percepção neuromuscular, uma capacidade de se concentrar no músculo-alvo do exercício, tu não vai conseguir desenvolver a tua musculatura nunca. Sabe o que mais me irrita na academia? Eu vou abrir meu coração para vocês. A coisa que mais irrita na academia, e acredito que irrita a grande parte de vocês, são pessoas que ficam mexendo na porcaria do celular. São movimentos que ficam... São movimentos não, eu fico lendo aqui, eu me perco. Ó. O que eu tava falando? Caraca, esqueci, velho. O que eu tava falando agora? Eu fico lendo aqui, eu esqueço. Oi? A coisa que mais me irrita na academia são pessoas que mexem no celular. Deixa eu desativar aqui, senão eu vou me perder de novo. São pessoas que mexem no celular durante o treino. Cara, a gente tem 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para fazer o treino. São 1 hora que tu precisa focar no teu treino. Lembra que eu já falei para vocês que já existem estudos que comprovam que cada vez que a gente tem um poder de concentração maior no músculo-alvo, ou seja, uma percepção neuromuscular melhor, a gente consegue desenvolver mais massa muscular, porque eu sei exatamente aonde eu preciso contrair, eu sei exatamente a técnica perfeita que eu preciso utilizar. Então, quando tu mexe no celular, tu desvia a tua atenção, tu desfoca, e tu atrapalha as pessoas que querem treinar de verdade também. Então, mexer no celular é cagada. Vocês nunca vão ver uma pessoa com um corpo foda mexendo no celular. Olha, mas tem um fulano. Cara, raríssimas exceções, foi uma pessoa que já treinou durante muito tempo e construiu um físico e agora ela cagou pro lance. Mas vocês que querem transformar um corpo de verdade, vocês não podem mexer no celular. Cara, de novo, é de 40 minutos até 1 hora que vocês têm para focar no treino. Entrou no treino, baixou a cabeça, colocou o fonezinho de ouvido, coloca aquela música que tu gosta, coloca um calypso, coloca um Aviões do Forró, coloca qual outro, mano? Sei lá, coloca uma música pesada, coloca um Pablo Vittar, coloca uma música foda, assim. E aí, vocês vão entrar no clima, porque a música também interfere na intensidade do treino de vocês. Celular na academia, cara, é cagada. De novo, vocês nunca vão conseguir desenvolver uma massa muscular considerável, hipertrofia, gerar hipertrofia, mexendo na porcaria do celular durante o treino. É a coisa que de longe mais me irrita. Outra coisa que me irrita também é vir ficar conversando comigo durante o treino. Cara, eu fico bolado. Porque tira o meu foco. Eu tô ali pra treinar, eu não tô ali pra ficar de papo na academia. Então, de vez em quando eu converso, assim, muito raramente, quando eu tô perto do final do meu treino ou alguma coisa assim, alguém vem trocar uma ideia bem rapidão,
eu até respondo alguma coisa, converso, mas eu não gosto, cara, me irrita demais. Às vezes eu não quero ser grosso também, né? Mas por mim, cara, eu boto meu fone de ouvido, ou eu treino com a Camila, eu e a Camila a gente mal conversa durante o treino, porque a gente tá ali para treinar. A gente tá ali para desenvolver o nosso físico, a gente não tá ali para socializar. Eu não quero socializar na academia, eu quero ter resultado. Então vocês querem ir para academia e achar que é um playground, vocês querem fazer network na academia, ou vocês querem transformar o corpo de vocês? Essa é a questão. E eu não tô falando, olha, mas tu grava vídeos executando exercício. Eu falo, olha o que eu faço. Eu pego o celular do meu bolso e falo pra Camila, amor, me grava aí. Eu nem mexo no celular. Ela só abre a câmera, apertou o play, terminou de gravar, pum, guardamos o celular. A gente não fica, agora esse movimento. Não, por quê? Porque eu preciso também me gravar para eu corrigir os meus movimentos. Normalmente a gente não consegue fazer uma técnica perfeita. A gente tem vícios de treino também, então eu me corrijo. Assim como eu corrijo todos os meus alunos do XFIT lá na comunidade, eu também me corrijo. Então a gente não é perfeito, eu também tenho erros de execução, é normal, todo mundo é assim. Só que a partir do momento que eu gravo, eu me olho, eu consigo ter uma análise da minha execução para melhorar no próximo treino. Então isso é muito importante. Mas mexer no celular, no WhatsApp, mexer no Instagram, cara, é perda de tempo. Deixa eu ativar aqui rapidão. E outro problema gravíssimo, que impede vocês de desenvolverem massa muscular, e não só do glúteo, tá? Não só do glúteo, é não respeitar o descanso. Por quê? Eu tinha um grão de alguma coisa aqui. Não respeitar o descanso. Por quê? O descanso é o principal fator, na verdade não o principal, um dos principais fatores que a gente vai conseguir desenvolver massa muscular. Por quê? Porque é no descanso que a musculatura ela se regenera, que as fibras se regeneram e acontece o processo de hipertrofia muscular. Não só com o descanso, porque a hipertrofia ela é multifatorial, multifatores. Então, precisa de vários fatores para acontecer o processo de hipertrofia muscular. Um deles é o descanso. Outro deles, a alimentação. Outro deles é o treino, é sinalizador. O treino, ele sinaliza tudo que vai acontecer. Então não adianta tu ter a melhor dieta do mundo, ter o melhor sono do mundo, o melhor descanso, se tu não tá fazendo um treino do jeito que deveria. Tu não tá colocando intensidade no treino, tu não tem a divisão certa, tu não tem a estrutura correta, tu não tem a metodologia e tu não coloca intensidade. Não adianta. Treinar fofo não vai fazer vocês terem resultado. Treinar fofo, treinar leve, nem cheguei até a falha, não, cara, não. E eu não tô falando isso, eu não tô falando para vocês colocarem cargas absurdas e literalmente cagarem para execução, também não. A técnica, ela vai preceder a carga sempre. Mas eu tô falando de treinar fofo, não relacionado com a carga propriamente, tá? Com intensidade. Intensidade é treinar a próxima falha ou treinar na falha em algumas séries, como eu falei para vocês no início da live. Ter uma metodologia de treino, ter a ordem sequencial lógica dos exercícios, que é a coisa mais importante do treino, que muitas pessoas nem sabem que isso é tão importante assim, e é por isso que não conseguem desenvolver massa muscular. Então, isso, tudo isso, na verdade, não só isso, tudo isso vai contribuir para o teu ganho de massa muscular. Só que o descanso ele é fundamental. Então, por exemplo, ontem mesmo teve uma pergunta no quadro de perguntas, que todos os dias eu coloco o quadro de perguntas para vocês colocarem dúvidas e eu responder, já que eu não consigo responder todos os directs. Aí a menina perguntou, Léo, eu posso treinar quadríceps num dia, posterior no dia seguinte e glúteo no outro dia? Não, porque tu não respeita o principal fator, um dos principais fatores para o teu músculo se regenerar, se recuperar e acontecer o processo de hipertrofia muscular, que é o descanso. Então, o músculo ele não vai crescer enquanto tu tá lá fazendo o agachamento, fazendo o leg press. Não. Lá tu tá rompendo fibras. Muito a grosso modo falando, tu tá machucando a tua musculatura. Então, quando tu machuca a tua musculatura, tu precisa de dar um tempo certo pro teu músculo se recuperar, para se regenerar todas as fibras e acontecer o processo de hipertrofia muscular. Outra coisa, e sabe por que vocês não vão conseguir desenvolver massa muscular? Porque tu não dá esse tempo necessário para o músculo se regenerar. Então pensa o seguinte, se tu treinou quadríceps, tá? Num dia, e quadríceps tu trabalha também a musculatura do glúteo, como eu acabei de falar, e trabalha a musculatura um pouco do posterior de coxa. Quando tu faz esse treino pancada, hardcore mesmo, com uma intensidade alta, tu machuca a tua musculatura. Então é como se tu fizesse um machucado no teu músculo. O que precisa para o machucado se cicatrizar? Ele precisa de tempo. Tu precisa dar um tempo, quando tu rala o teu cotovelo, tu precisa dar um tempo para o teu cotovelo se recuperar e acontecer o processo de cicatrização.
Quando tu machuca o teu músculo, tu também precisa respeitar esse processo. Só que se tu treina glúteo, por exemplo, no dia seguinte, ou posterior no dia seguinte, tu tá fazendo um machucado em cima de outro machucado, em cima de outro machucado, em cima de outro machucado. Lesão, mais de 90% de chance de tu se machucar, articulações ou propriamente a musculatura, e provavelmente tu vai entrar em overtraining. Overtraining é quando tu não consegue, treinos em excesso. Quando tu excede a quantidade o volume de treino que tu necessita, e aí tu não vai conseguir desenvolver massa muscular. É como se ele barra simplesmente o processo de hipertrofia. De novo, a cicatrização do músculo, quando a gente regenera essa musculatura, a gente precisa respeitar, na verdade, a gente precisa respeitar o tempo para a musculatura se cicatrizar, se regenerar, e aí acontecer o processo de hipertrofia muscular. Então, e aí a gente volta lá no primeiro tópico de novo. Lembra que o primeiro tópico era o excesso de treino? É praticamente a mesma coisa. Se tu acha que na musculação, quanto mais treinar, melhor, tu está enganado. Na musculação, muitas vezes, o menos é mais. Olha que foda. Muitas vezes, na musculação, o menos é mais. O menos é mais. Não é cotovelo, é cotovelo. O cotovelo é meu, eu falo do jeito que eu quiser. O meu é cotovelo. Cotovelo, tá? Entende? Então, cara, se vocês não respeitam o descanso do músculo, vocês não vão conseguir se regenerar. O músculo de vocês não consegue hipertrofiar. Essa é a real. Cara, vamos recapitular os tópicos rapidão? Primeiro tópico, excesso de treino. Treinar demais, realizar um volume de séries absurdo, não vai dar tempo da tua musculatura se regenerar, tu vai entrar em overtraining, tu não vai conseguir desenvolver massa muscular. Esse foi tópico número 1. Tópico número 2, não fazer exercícios isolados. Se tu não faz exercícios isolados, faz só exercícios multiarticulares, achando que é o agachamento, o leg press e a passada, que vão desenvolver a tua massa muscular, tu não vai conseguir desenvolver a musculatura do glúteo. Eu nem sei o que eu falei, eu acho que eu falei certo. Se tu foca muito nos exercícios multiarticulares e esquece os exercícios isolados, tu não vai conseguir desenvolver massa muscular no glúteo. Tu não vai conseguir ter aquele glúteo arredondado e firme, que é o famoso bumbum na nuca. Não vai conseguir nunca, tá? Então, se algum profissional condenar o glúteo caneleira, condenar o crossover, elevação pélvica, cara, por favor, cuide os profissionais que você segue, deixa de seguir, sério, porque, cara, é tão contagioso isso, é tanta informação errada, tanta informação burra, ignorante, que você não pode absorver esse tipo de informação. Eu não tô falando também que eu sou o dono da verdade absoluta, eu nem quero ser o dono da verdade, mas falar tanta bizarrice assim, vocês precisam tomar cuidado, tá? Vocês precisam tomar cuidado. Então, boa, Mercy, merece uma cotovelada. Isso aí, o bagulho é louco, ó. Pá, cotovelado. Aqui é cotovelo. Cotovelo. Quarto, percepção neuromuscular. Capacidade que tu tem de se concentrar no músculo alvo do exercício. Olha que foda, percepção neuromuscular. Olha que palavra linda. Percepção neuromuscular. Nossa, bonito demais, né? Percepção neuromuscular. É uma palavra difícil, mas é uma palavra muito bonita que representa muita coisa. Percepção neuromuscular. Ou biofeedback, que é a capacidade que tu tem de se concentrar no músculo alvo do exercício. Biofeedback, percepção neuromuscular, eu gosto desses dois termos. E o quarto, não respeita o descanso. Então, treinar o quadríceps num dia, membros inferiores em dias consecutivos, é a pior cagada da face da Terra. Cagada das grandes. Muito, muito cagada. Cagada a nível hard. Não pode. É a mesma coisa de tu realizar um treino de peito num dia e ombro no dia seguinte. Não pode. Parte frontal, tá? Por quê? Porque no treinamento de peitoral, tu também utiliza a musculatura do frontal de ombro. Então, tu não pode treinar peito num dia, ombro no dia seguinte. Ou peito num dia, tríceps no dia seguinte. Ou costas no dia, bíceps no dia seguinte. Ou no dia anterior. Não pode. Porque o bíceps é o músculo auxiliar do treino de costas. O tríceps é o músculo auxiliar no treino de peito. O frontal de ombro é o músculo auxiliar nos exercícios de peitoral também. Então, vocês precisam entender sobre biomecânica. Eu treinei peito. Eu ombro ontem e tô com dor aqui no peito. Viu? A Camila falou, ela treinou ombro ontem e ela tá um pouquinho com uma dor na porção clavicular, amor, em cima, né? Ela tá com uma dorzinha aqui no peitoral. Por quê? Porque a gente fez desenvolvimento, né?
ela fez desenvolvimento, ela fez elevação frontal, e a gente também trabalha, olha que doideira, no treino de ombro a gente também vai trabalhar a parte clavicular do peitoral, que é essa porção aqui superior. Então se tu faz um treino de ombro, tu também tá trabalhando inevitavelmente a musculatura do peitoral superior. Então você precisa entender sobre biomecânica também. Muito foda, né? Muito foda. Galera, nossa live tá chegando ao fim.